no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. O tema de hoje é óbvio, não tinha outro tema. Na casa, é isso mesmo? Eu nunca lembro o tema que eu coloco. Na casa do oleiro. Para quem não sabe, quando fala trabalhando sobre rodas, é isso aqui. É uma roda, fica girando. O oleiro coloca ali uma bola de barro. Eu não vou falar hoje sobre o processo do barro. Há um processo até chegar nessa fase, né, dele formar o barro. Não quero pregar sobre isso, mas só para você saber, a Bíblia diz que nós somos feitos do pó, sim ou não? Pó. Mas para fazer um vaso de barro, não é qualquer tipo de pó. Não se pega qualquer tipo de barro e simplesmente, não, é algo selecionado. Isso significa que você foi selecionado por Deus. Mas não é somente selecionado, porque o barro tem impurezas. Mesmo o barro, ele precisa ser trabalhado. Então ele vai ser, em alguns lugares eles deixam o barro secar. Deixam secar o barro primeiro. Eles pegam aquele barro, eles deixam secar. Depois que seca, eles quebram, peneiram. O grosso não vai servir, o cascalho, pedra não vai servir. Ou seja, Deus está falando que quando mesmo que ele escolheu você, mas não é de qualquer jeito que ele vai usar você. Ele vai tirar coisas da sua vida, ele vai tirar coisas de você que não servem ou que vão atrapalhar na construção, no processo de fabricação de um instrumento que Deus vai se utilizar. Também esse processo, depois de peneirar, vem aquele pó. Agora ele tem o pó, mostrando que nós somos pó. A água na Bíblia sempre representa o Espírito Santo. Na maioria das vezes, quando se fala da água, se fala do Espírito. Então, o pó não pode tornar-se um instrumento útil ao Senhor sem o Espírito Santo. Então logo precisa da água, que é o Espírito. E agora você que é pó, por isso a necessidade de nós pedirmos que o Espírito Santo governe nossas vidas. Jesus disse que ele iria para os céus, ele voltaria aos céus após ressurgir dos mortos, mas que ele iria enviar-nos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos ensinaria e nos faria lembrar todas as coisas. E o Espírito Santo agora junto com você pó, mas o Espírito Santo começa a dar liga. E aí esse é o processo. Ali começa o processo do oleiro que é Deus moldar você conforme a vontade dele. Você nunca vai ser um vaso como você quer. Você nunca vai ser um vaso como você acha bonito. Talvez você olhe para alguém tocando e você fala assim: eu quero ser esse tipo de vaso. Mas se Deus tem um outro propósito para você, você vai ser aquilo que Deus quer e não o que você espera ser.
Agora, o processo da roda é o processo de formatação. Agora Deus começa com as próprias mãos moldar você. E esse texto que nós lemos aqui nessa manhã, eu queria, junto com você, atentar-nos para algumas verdades que às vezes nós esquecemos. E por esquecer, nossa vida fica mais um pouco difícil, principalmente a nossa vida espiritual. E quando a vida espiritual não está boa, querido, o resto também não vai bem. É sério. Tem muita gente querendo ficar bem financeiramente, achando que isso vai suprir, que isso vai preencher. Não vai preencher, porque a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês julgam ser necessárias serão acrescentadas naturalmente. A primeira verdade que nós precisamos nos situar aqui nesta manhã é saber qual é o nosso lugar. A gente precisa saber se posicionar com Deus. O texto fala sobre 3 personagens: Deus, você e o profeta que nos traz a visão. Mas quem é você na história? Quem é você nessa história? Help me, please. Não pode falar com força? É difícil, né? A gente é muito pá, né? A gente queria ser moleiro, vamos falar a verdade. Pois é, irmão. Você é o barro. Para que serve o barro? Se não for nas mãos do oleiro, serve para nada. Se não for trabalhado por Deus, para que você serve? Se Deus não trabalhar em você, para que você serve? Você serve para ter depressão, você serve para ter crise de pânico, você serve para ter tristeza, você serve para ter frustração, você serve para ser ofendido e ofender os outros. Porque é isso que nós somos antes de Deus trabalhar em nós. Quem era você antes de Deus começar a trabalhar você, seu mala sem alça? Quem era você antes de Deus começar a trabalhar em você? Quem era eu? Um cara que falava palavrão o tempo inteiro, um cara que xingava o tempo inteiro, arrumava briga o tempo inteiro, corria risco de vida o tempo inteiro, risco de morte o tempo inteiro. Durante muitos anos da minha vida, eu nunca fui do crime, queridos, nunca fui do crime, nunca me associei ao crime, mas eu usava cocaína. Então, de certa forma, eu estava me beneficiando de algo que o mundo criminoso fazia. Eu fui um usuário de cocaína durante muitos anos. E eu me lembro quem eu era. Eu era um cara depressivo. Eu era um cara triste. Eu era um cara cheio de demônios. Uma vez eu estava indo buscar droga em um determinado local. E eu passei em frente a uma igreja. E tinha um coral cantando. Cara, se tem uma coisa que eu amo é música. Por isso que eu sou tão chato com o pessoal aqui. Porque eu não quero que eles joguem água na minha cerveja. Passei em frente àquela igreja, um coral lindo cantando. E eu quis entrar. Naquela igreja. E quando eu fui entrar, irmãos, literalmente, eu não sabia que isso era possível. Eu vi a minha camisa fazendo assim, ó. Uma força exerceu sobre mim, e eu sentia que ali eram demônios, que não me permitiam entrar naquela igreja, porque se eu entrasse, certamente Jesus iria me salvar naquela noite. E eu fiquei ali fora, ouvindo aquela canção, chorando. E quando terminou, eu fui usar droga. Às vezes eu cresci num berço evangélico. Já expliquei sobre isso. Papai comprou um berço nas Casas Bahia, fez o apelo para o berço aceitou Jesus, virou evangélico, né? Começou até a pregar. Não, eu cresci num lar cristão, né? Acho que essa é a forma mais correta de dizer, né? Cresci num lar cristão. E eu tinha um certo conhecimento, muito pouco, muito raso,
rasíssimo. Porque se eu tivesse um conhecimento profundo sobre Jesus, eu não tinha saído da presença dele. Porque quem conhece Jesus de fato, passa o que for, olha, haja o que hajar, como diz o Neto. Haja o que hajar, não vai abandonar Jesus, não vai deixar Jesus. Então eu não conhecia, eu era multidão, discípulo não larga. Agora eu vejo, eu indo um dia eu estava muito amargurado, angustiado, um vazio que, irmão, um vazio do tamanho de Deus, que eu tentei preencher com cocaína, com álcool, com tudo, sem imaginar. Com tudo não. Me respeita. Tem uns caras que falam, já fiz de tudo. Não, de tudo fiz não. Calma, lá ele. Conversa, rapaz. Fiz de tudo, as ideias. Não foi assim também não. Não é bagunçado não, me respeita. Calma, Moreno. E aí aquele vazio enorme, cara, que só Jesus podia preencher. E eu me lembro de um dia querer ir na igreja, e eu fiz uma oração. Olha a minha oração. Deus, eu quero ir na igreja hoje, mas não deixa os demônios se manifestarem em mim não. Eu fiz essa oração, cara, porque se eu passar vergonha lá, nunca mais eu volto. Eu só quero ouvir a palavra. Eu sei que eu tenho demônios. Eu estava carregado de demônios, eu sabia, eu tinha ciência disso. Eu tinha ciência que se alguém colocasse a mão na minha cabeça, eu ia manifestar demônio até umas horas. Ia dar trabalho para os crentes, tanto demônio que tinha. Eu era tão endemoniado, mas tão endemoniado, que quando os demônios me viam, eles saíam correndo. Porque eles falavam assim, ele vai nos possuir. Não era nem os demônios que entravam mais em mim, era eu que entrava neles. É um negócio diabólico. E eu fui para aquele culto, ouvi os louvores, chorei o culto inteiro. E aí, eu simplesmente olho para mim hoje, podendo estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. Pode deixar, filha, está tudo certo, está tudo tranquilo. Assim que terminar eu te falo. É mancada minha não ter feito aí do suporte aqui, fica tranquilo. Mas a gente vai fazer, calma, que eu estava fazendo outras coisas mais importantes essa semana. Então, gente, hoje eu olho para mim e eu entendo que se tem alguma forma, se esse barro tem alguma forma, hoje você consegue olhar para mim e dizer, ele é o pastor da igreja. Então o vaso hoje tem um nome, tem uma forma, mas eu preciso entender que ainda continuo sendo barro. E que se não for o oleiro, vai dar ruim. Algo que chamou minha atenção nesse texto, ele diz que não é o oleiro que estragou o vaso. O vaso estragou-se. Deus não estraga ninguém. Somos nós que nos distanciamos de Deus, somos nós que nos distanciamos dos propósitos de Deus, somos nós que achamos em algum momento, porque o vaso está muito bonito, porque o vaso está sendo útil, muitas vezes nós achamos, pá, agora eu sou o pai, e a gente começa a achar que é alguma coisa, e esse vaso ele se estraga, porque quando o vaso de barro esquece que é barro, ele se estraga. E aí é necessário que o oleiro refaça o processo. Então a primeira verdade é, quando você for orar, lembre-se que você é barro, ele é o oleiro. Quantas vezes a gente vai orar e nós nem nos lembramos de quem nós somos? Nós deveríamos, todas as vezes que nós fôssemos orar, todas as vezes que nós fôssemos chegar na casa do Senhor, nós deveríamos ter reverência. Para começar, nós estamos diante do oleiro, aleluia. Às vezes eu venho aqui, dia de segunda, quarta e quinta são os dias que eu e a minha esposa tiramos para fazer visita aos membros que nos convidam a ir às suas casas. Não para aconselhamento, já estou falando, aconselhamento é aqui na igreja. Eu não dou aconselhamento na sua casa, nem vem.
É aqui na igreja, aconselhamento é aqui. Eu vou na sua casa para você nos conhecer e para nós te conhecer também. Tomar um cafezinho simples, café com leite, pãozinho com margarina, no máximo um itambé, um requeijãozinho, ou catupiry, sei lá como é que é aquele negócio lá, né? Uma bolachinha, uma rosquinha de coco, café com leite, cafezinho um pouquinho mais forte, e leite nem precisa esquentar, pelo menos para mim, a Letícia gosta de esquentar. É simples, muito simples. Nem adianta você fazer um monte de coisa lá. Olha, pastor, eu fiz uma torta com orar pro nobis. Desculpa, não vai rolar. Não quero. Pastor, eu fiquei sabendo que você gosta de torta de frango. Não gosto mais, enjoei. Falaram aí que eu gostava de torta de frango. Todas as visitas que eu ia só tinha torta de frango, torta de frango, torta de frango. Eu tô parecendo... Eu comecei a ver pequenas penugens. Tanto frango que eu comi na minha vida. E odeio o coentro, que coentro é do capeta. Pronto, falei. É coisa simples. Mas nós precisamos, quando a gente chega na igreja, a gente deveria ter reverência pelo oleiro. Eu chego aqui nas quartas-feiras, eu estava falando sobre isso, né? Às vezes eu não tenho visita na quarta-feira, eu venho para oração. Chego aqui, o irmão tá desse jeito aqui do banco aqui, ó. Ó, ou com o celular só. Irmão, você tá de chapéu atolado. Você tá achando que é vaso, na verdade você tá um processo atrás do barro. Porque quem entende quem é vaso, o vaso entende quem é o oleiro e o que ele é. Então a primeira verdade que nós precisamos entender, quando você for orar, cara, ora com reverência. Esse negócio de, aqui, Senhor, eu vou na sua casa hoje pela última vez, hein? Se o Senhor não fizer, se o Senhor não falar comigo hoje, não volto mais. Tá achando que você é quem, moreno? Tá achando que você é o quê? Tá se sentindo a última bolacha do pacote? Tá se sentindo a última Coca-Cola do deserto? Você acha que você é tudo isso mesmo? É por isso que você se quebra. É por isso que você se estraga o tempo todo. Porque você acha que é uma coisa que você não é. E o que você é foi Deus que fez. Onde você chegou foi Deus que te trouxe. O que Deus te deu ainda continua sendo dele. Algumas pessoas dizem, cada um cuida da sua vida. Você nem tem. Você acha que tem vida? Você nem tem vida. Porque a hora que Deus falar assim, Ele nem vai pedir para você. Na hora de você retornar, o seu espírito retornar para Deus. E a Bíblia diz que após a morte segue-se ao juízo. Ao homem é dado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. O que é juízo? Estar diante do juiz. O tribunal de Deus, o trono branco, aquilo ali, meu filho, já é só para pegar todo mundo e lançar num lago de fogo. Mas você já vai para o local de tormento é após a sua morte. Você já vai para o paraíso é após a sua morte. Não vai pro purgatório não, como creem, né? Algumas pessoas que não leram o que Jesus disse. Porque Jesus não falou nada sobre Sheol, o local dos mortos, o local onde os mortos aguardam. Isso é tradição judaica. E aqui não tem nenhum judeu, então me poupe. Esse negócio de, morreu, vai para uma sala de espera. Mentira. Morreu, meu filho, ou você vai para o paraíso, que é o local onde Deus separou para aqueles que andaram por Ele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então se você andou por Jesus, você vai chegar no paraíso. Se você andou pelo capeta, você vai chegar no inferno. Essa é a verdade. É local de tormento. E é Jesus que diz sobre ele. Jesus diz que lá tem fogo, e ele não fala sobre isso uma vez. Jesus diz que lá é local de sofrimento, porque lá tem ranger de dentes.
choro e ranger de dentes. Jesus diz que é lá que ficam os malas sem alça, os infiéis, aqueles que acham que são e não são, aqueles que acham que são ricos. Quando Deus fala, uma das igrejas do Apocalipse, Ele diz: você pensa que é rico, você acha que é rico, você acha que tem tudo, mas eu aconselho você a comprar de mim ouro puro. Eu aconselho a você buscar em mim aquilo que você acha que você tem. Então nós precisamos, a primeira verdade é essa, nos saber onde nos colocar. Você não é nada, eu não sou nada sem Deus, querido. Você pode ter muita coisa, mas deixa eu dizer, isso só chega até a sua sepultura, porque dali para frente, tudo isso aqui fica para cá. Você está juntando dinheiro, já tinha te falar, se você não ensinar os seus filhos a repartir, quando você morrer vai ter muita guerra na sua família. A segunda verdade, então a primeira verdade, Ele é o oleiro e nós somos o barro e acabou. Então reduza-se a sua aparente insignificância, essa é a verdade. Baixa a bola, você não é tudo isso não. Arrogante, ignorante, soberbo. Solta aqui comigo que eu desenrolo. Você desenrola nada. Se Deus tirar só um pouquinho da sua inteligência, você vira o mais burro dos burros. Então menos, Moreno, menos, baixa a bola, menos. Até porque Jesus disse que no reino de Deus, o reino de Deus é o reino de cabeça para baixo. No reino de Deus, o que se acha mais é menos, e o que não acha que é nada, ele é mais. Aquele que pensa não sou nada, esse é. E aquele que fala eu sou, esse está lascado, porque eu sou Rabaxerebecai. Só existe um Jeová. Ele é o eu sou. Só Ele é o eu sou. Aleluia. Mistura o seu aplauso com glória a Deus aí. Se não, fica só aplauso. Glória a Deus. A segunda verdade, e eu já citei sobre ela aqui um pouquinho, então não vou demorar. A segunda verdade é que o barro fora das mãos do oleiro é só barro. Uau! Essa é a segunda verdade. O barro fora das mãos do oleiro é só barro. Esquece. E quando o barro começa a se estragar muito, quando o barro começa a se estragar muito, quando o barro começa a achar que é muita coisa, ele pega esse barro, fala assim: você é bichão mesmo? Você é bom? É? Então tá bom, então vou deixar você aqui. Isso. E vou tratar outro vaso que quer que se molde, que se deixa ser moldado. E eu, pastor? Vai secar. Vai secar. Seca. Beleza, tá sequinho. Tá sequinho, ótimo. Agora eu vou quebrar você. Agora eu vou peneirar você. Vou jogar o que não presta. Vou colocar o meu espírito e vou colocar na roda de novo e ver se comporta dessa vez. Nós precisamos entender que o barro fora das mãos do oleiro não passa de barro. A terceira verdade: o barro não sabe nada. Isso não tem como contestar, a menos que você já teve alguma experiência sobrenatural com um pedaço de terra molhada. E aí eu vou dizer que você toma muito cardenal. Você é muito doido mesmo. Você é maluco de tudo. O barro não tem consciência do que está acontecendo. O barro não sabe nada. Então quando Deus estiver fazendo alguma coisa em você, há momentos na vida que parece que a gente não consegue enxergar nada. Há momentos na vida que parece que estamos só girando e não está acontecendo nada. Ei, você não sabe nada, então para de meter o palpite naquilo que você não entende. Está girando,
Sim, mas você não está vendo, mas a mão dele está lá moldando você. Não deve ser agradável se o barro tivesse... Imagina esses dias eu fui num parquinho com meus filhos. Meu filho queria, eles lançavam num lugar, estava na praia, tinha uma roda gigante lá, tinha umas montanhas russas. E eu falei para minha esposa, esposa, esses brinquedos para mim não dá mais. Para mim não dá mais, eu passo mal. Não tem jeito. A única coisa que ainda dá pra mim, eu acho, né? Bom, já faz 1 ano já. É a altura, eu não tenho problema com a altura. Então, esses brinquedos de queda livre assim, esse eu não tenho problema não. Eu sempre me arrependo quando chego lá em cima, mas não tenho problema com isso. Mas começou a mexer, já era. Ataca o labirinto. Já era. E aí eu não sabia disso. E falei pra minha esposa, eu sei que esse brinquedo aqui é de criança, aquele da casa dos monstros, não é que é a casa do espanto, não é assim a casa do espanto? Sentamos naquele trenzinho que mal cabia. Fiquei morrendo de vergonha, mas eu nunca tinha entrado naquele negócio. Eu fui. Aí chega lá dentro, tem uns bichos na parede assim, uns homens feios, que se tirasse a máscara assustava menos. Aí, se colocasse a máscara, assustava menos. Quando eu saí daquele brinquedo, eu saí zonzinho. Mas zonzo. Falei, esposa, me segura que eu tô tonto. Ela disse, mais do que já é? Eu falei, isso. Bem mais. Agora você imagina na roda. Tem hora que a gente fica perdido, querido. Tem hora que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Mas por isso, nós temos sido ministrados ao longo dos anos sobre a confiança, sobre a perseverança. Às vezes você chega aqui e Deus está falando sobre perseverança, sobre confiança. De novo, pois é, Deus está falando, ei, confia que eu estou te moldando e persevera aí, não se quebra não. Confia que eu estou fazendo. A quarta verdade. A terceira é o barro não sabe nada. Então, na moral, irmão, se o que você sabe contribui, glórias a Deus. Se não contribui, cala sua boca que você ganha mais. O barro, ele não tem vontade própria. Essa é a quarta verdade. Não tem vontade própria. O barro não pode dizer, não vou ficar aqui, não vou fazer, não vou ser. O barro não tem vontade própria. E Deus tem olhado para você e encontrado uma oração diferenciada no seu Pai Nosso. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Temos orado assim. Mas Jesus falou que era o contrário. Seja feita a tua vontade. É a vontade do oleiro, não é a sua. Orou para Deus curar alguém, Deus não curou fisicamente. A pessoa faleceu e você, brabo agora, em um luto de 15 anos, Deus levou. A hora que eu mais precisei de Deus, a hora que eu orei para Ele curar minha mãe, minha tia, meu primo, minha irmã, meu filho, minha filha, quem quer que seja, tudo isso acontece porque o ser humano esquece que ele é barro e começa a achar que ele é criador. Comecei a achar que ele... Não. O barro não tem vontade própria. Então o barro faz aquilo que Deus quer. É moldado de acordo com a vontade de Deus. Então sossega o facho. Tem gente reclamando do tratamento de Deus. Aí eu não sei por que Deus permite eu passar por isso. Deus... Ai pastor, meu nome está sujo. Então foi Deus que sujou seu nome? Ah, eu estou devendo para o agiota. Foi Deus que pegou emprestado e colocou na sua conta? Então não vem falar que é Deus.
Ah, eu tô com um câncer, pastor. E tô com câncer no pulmão. Por que Deus permite eu passar por isso? Foi Deus que enfiou aquele monte de cigarro na sua boca a vida toda. A nossa alimentação, o que tem feito? A gente não cuida da saúde. Hoje a gente só se preocupa com o trabalho. A gente só se preocupa em dar coisas para os nossos filhos. Nem a presença a gente quer dar mais. A gente só quer dar coisas para ele, porque é mais fácil dar coisas do que dar tempo. E quando a conta chega, a gente fala: eu não sei por que Deus permite. Deus não tem nada a ver com isso não, querido. Mas uma coisa eu sei, Ele nunca perde o controle. Então mesmo você tendo feito um monte de cagada, Ele está com você na roda e Ele está moldando você. E se você ficar quietinho, sem vontade própria, no final vai ficar muito bonito, porque Ele sabe o que está fazendo. Mistura o seu aplauso com aleluia e glória. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Aqui da verdade, para o barro chegar aonde Deus espera, ele só precisa ficar quietinho. Para o barro se tornar aquilo que Deus espera, só fica quietinho. Aqui da verdade é o barro simplesmente se submete. Você não vê o barro pulando para fora, não vou ficar aqui. Não, o barro fica na moral. Deixa Deus fazer isso. O que o Espírito Santo falar, você faz. O que é que o Espírito Santo fala? É quando ele está moldando. Um pouquinho mais para lá. Para de fazer isso aqui. Agora começa a fazer isso aqui, ok? Para de falar. Começa a falar. Chega de... O barro simplesmente se submete. Tem um monte de gente aqui que quer ver a família na igreja. Enquanto você falar, você não vai ver eles aqui. Sabe por quê? Porque o que você fala não condiz com o que eles estão olhando. Esses dias um jovem veio aqui falar comigo. Ele queria uma oportunidade para ensinar sobre finanças. Pastor, eu quero dar um curso de finanças na igreja. Uau, que legal. E você dá o curso de finanças? Sim, eu dou curso de finanças, legal. E... só uma pergunta. Com o que você trabalha? Não, eu estou desempregado no momento. Mas eu estou dando um curso, ok. E você já tem resultados disso? Você já tem resultado desse curso? Na sua vida? A sua conta está legal? Você está ganhando bem com o seu curso? Você está bem estabelecido financeiramente? Conseguiu alcançar alguns objetivos financeiramente? Não, ainda não, mas... Falei, então, quando você tiver resultado, você volta aqui para você falar comigo? Se é que você quiser voltar também. Como é que eu vou seguir alguém? Como é que eu vou pedir conselho para um cara sobre finanças que está quebrado? Como é que esse cara vai me dar conselho? Só se for para me quebrar também. Faz isso aqui, ó. Faz isso aqui que eu fiz, você se quebra. Mas para quem vai fazer um curso já está quebrado. Sobre ser quebrado, você não precisa mais de curso. Você precisa de curso para evoluir. O evangelho é a mesma coisa. Aliás, é mais sério ainda o evangelho, porque se eu digo que Jesus é paz, eu preciso ter paz dentro da minha casa. Se eu digo que Jesus é alegria, eu preciso ter alegria. Se eu digo que Jesus é leveza, eu preciso ser leve. Se eu digo que Jesus é amor, eu preciso ser um exemplo de amor. Se eu digo que Jesus é o ato de aprender a compartilhar, porque Ele se compartilhou conosco na cruz do Calvário, dando a sua vida, eu preciso compartilhar. Quando a sua irmã pega a sua calcinha, você faz um escarcéu, quase que estoura a Terceira Guerra Mundial. Ai do seu filho se ele pegar o seu tênis. Ai do seu irmão se ele pegar a sua calça, a sua camiseta. Você faz uma guerra dentro de casa por tão pouco, e você quer falar do Jesus que é paz. Para de falar e começa a mostrar.
O barro não fica falando, o barro simplesmente se submete. As pessoas vão olhar para ele e vão dizer: uau, é isso, é sobre isso aqui, eu quero isso. Como é que eu faço? Vocês acham mesmo que o gadareno, depois de ser liberto por Jesus, ele saía pela rua: aí pessoal, ó, eu era assim, não precisava, porque quando as pessoas batiam o olho nele, cara, elas diziam assim: esse não era o cara que ficava nu, nos túmulos, se cortando, que as pessoas colocavam cadeias, algemas, correntes, e ele quebrava endemoniado? Não é ele, é ele. O que aconteceu? Olha, o que aconteceu eu não sei, mas ele teve uns minutinhos de prosa com Jesus. E agora as pessoas ficam: fala sobre Jesus. Eu não sei sobre Jesus, mas eu sei que ele veio aqui e ele me libertou. Não é sobre falar, é sobre ser. Cristianismo não é sobre falar, cristianismo é sobre ser. É essência, é EVP, estilo de vida pessoal. Pedro, ele tinha um estilo. Com tão pouco tempo, 3 aninhos andando com Jesus, o Pedro já tinha um estilo de vida de Jesus, que quando Jesus está sendo interrogado lá e Pedro nega Jesus, a pessoa diz assim, uma das pessoas dizem: é, você andava com ele, até o seu jeito de falar parece com o dele. Como é que é o seu jeito de falar em casa? Parece com o jeito de falar de Jesus? Só para você saber, Jesus não falava palavrão. Na gíria ele falava, não dá nada não. Se pastor fala na gíria, Jesus falava também, irmão. Então não enche meu saco. Você vê Jesus chegando e falando: salve. É ou não é? Ele chegava e falava: salve. É claro que os escritores não vai colocar o resto, mas se é na versão melquiana, está escrito lá: salve, rapaziada. E aí, vocês estão bom? Perdão. Sexta verdade. Já estou encerrando. Quando o pastor fala assim, que falta só mais meia hora. A sexta verdade: não é milagre o fato do vaso ficar pronto. Não é um milagre. É um processo. O fato do vaso estar pronto não é milagre, é processo. Tem muita gente querendo milagre. Mas você quer milagre? Eu vou falar por que você quer milagre. Porque milagre é mais rápido. Na verdade, você não quer passar por etapas. Você não quer processo. Você quer mágica. E se tem uma coisa que Deus não é mágico. Ele faz milagres? Faz. E só o fato de você estar nas mãos dele já é um milagre, porque tem muitos outros barros que ainda não estão. Jesus faz milagres? Faz. Mas é processo. Se você for ver bem, até os milagres, a maioria dos milagres contados nas escrituras, nos evangelhos, você vai ver um processo para aquele milagre acontecer. Tem um processo, tem uma história a ser contada. A gente quer acordar de manhã e estar liberto do cigarro. A gente quer acordar de manhã e estar liberto da pornografia. Quer acordar de manhã e estar liberto da mentira, das palavras torpes, palavrões. A gente quer acordar de manhã e estar um crente pronto para ir para o céu. Deixa eu dizer a você, não é assim que funciona. O barro nas mãos de Deus até virar vaso é um processo. Deus é um Deus de processo. Ele pega o barro e ele molda o vaso. E Deus sempre fez isso desde o início. Quando você vai ver nos primeiros textos de Gênesis, ele vai dizer: a terra era sem forma e vazia. Ou seja, não tinha nada, não parecia com nada. Tinha lá água,
tinha a porção seca, misturado lá, sei lá como é que funcionava isso. E aí a Bíblia diz, mas já tinha terra. Porque ele diz que ele separa a parte da terra, a parte da água. Antes disso o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E para chegar no que nós vemos hoje, que nós já estamos destruindo há muito tempo, foi um processo. Ele poderia simplesmente no primeiro dia falar, haja luz, haja árvores, haja animais, haja tudo, haja o homem também, pronto, em um dia acabou com tudo. Ou em uma era, como, não vou entrar num discurso teológico, mas podia fazer um milagre, mas ele faz. Não, ele é processo. Deus quer fazer, e Deus quer começar processos em pessoas aqui hoje. Talvez você se sentia já um barro jogado fora. Talvez você se sentia um barro que está secando há muito tempo. E se você é um barro que está secando há muito tempo, talvez nesta manhã Deus te trouxe aqui para ouvir que hoje Ele pega você de novo. Se você ficar na manha, se você ficar quietinho, Ele pega você de novo e coloca você sobre a roda. E aí você vai começar a ser modelado por Ele, conforme a vontade dEle, do jeito dEle, e vai ficar bonito no final. É um processo. Não adianta querer. Por isso que a santificação é um processo. Todo crente, ele é redimido. Ele é justificado. Água. Ele agora passa por um processo de regeneração. Esses são os 5 pilares, né, da salvação. Passa pelo processo da regeneração. Agora, ele era um barro sem forma, mas agora ele começa a tomar forma. Ele era um cachaceiro, agora ele não bebe mais. Ele era um fumante, agora ele não fuma mais. Ele era um pedófilo, um vagabundo, um ladrão. Ele era o que ele quiser, mas agora não é mais. Ele era uma pessoa que mentia muito, agora não mente mais. Ele era infiel, ela era infiel, mas agora não é mais. Agora já está tomando forma. Isso é o processo da regeneração. O 4º estágio é a santificação. Não basta simplesmente, Deus não simplesmente Ele modela e tá bom assim. Não. Você pode ver que quando a pessoa começa a fazer um vaso, chega um momento que já tem forma, mas Ele continua modelando. Isso é a santificação. Modelando. E para isso o vaso precisa se submeter e dizer, eu preciso mudar isso aqui não serve, eu não posso mexer aqui eu não posso mais fazer. Regeneração. Eu era, mas agora não sou mais. Eu fazia, mas agora não faço mais. Eu levava o inferno para dentro da minha casa, mas agora eu levo paz. E as pessoas de dentro de casa começam a olhar para nós e dizer assim, uau, tem alguma coisa mudando aí, tem alguma coisa sendo transformada. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja em 2004, inclusive nessa manhã, tem um cara que me levou para Lírio. Completei 20 anos de Lírio na semana passada. Tá ali, ó. Fica de pé aí, Lu, por gentileza. Você pode louvar o Senhor pela vida desse cara. Esse cara me levou para a igreja. Beijo, Lu, te amo. Enchia meu saco. Tem uma igreja perto da sua casa, pertinho, 2 conduções para chegar. Do ladinho. Agora eu vou para a igreja. Falei, não vou falar para ninguém que eu sou crente. Primeiro que o pessoal sabia que eu não gostava de crente. Ainda tenho certa dificuldade. Ainda tenho dificuldade com crente ainda. Principalmente aqueles que se acham pra caramba. Sabe aqueles que é barro, mas se acha o vaso de ouro? Sabe aqueles que... crente chato. Existem 2 tipos de crente: o crente perfume e o crente repelente. O crente perfume, assim, a gente quer ficar perto dele. É cheiroso, é agradável, é legal. Ele é separado porque ele é santo. Ele não faz o que a gente faz. Ele não fala palavrão, não joga, não xinga, não... mas é um cara da hora. Esse é o crente perfume.
O crente repelente nem pernilongo pica ele, porque é perigoso picar e morrer. Quem você tem sido na sua casa? Um crente perfume ou um crente repelente? Um vaso de barro? Ou um barro que se acha vaso? E eu vou concluir no versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando-se estragou-se nas suas mãos. E aí vem uma pergunta aqui: por que parece que eu nunca fico pronto? Por que parece que eu nunca fico pronto? Parece que eu nunca fico... Deixa eu falar para você por quê. Aliás, eu já falei, né? Quando estraga, começa o processo de novo. Estraga, começa o processo de novo. Para de se estragar. Para de pular da roda. Para de sair do processo de Deus. Permaneça. Permaneça. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. É difícil ser barro. E não deve ser fácil também ser oleiro, não. Cada um com seus problemas. Ele com os problemas dele, nós com os nossos. E o nosso problema é ele. Mas ele é a solução também. Então, continua. Para de espanar. Tá indo bem, guerreiro. Tá indo bem. Não pode vir um ventinho que... Aí, tô desanimado. Como se desanimado fosse algo muito legal. E aí, guerreiro, cadê você? Tô passando por uma situação aí. Ué, mas passar por uma situação te tira das mãos do oleiro, seu burro. Você é burro. Tem que continuar. Permaneça. Tá passando por dificuldade? Continua. Tá passando por afronta? Continua. Tá passando por situações difíceis? Continua. Não tá legal? Continua. O diabo está tentando tirar você da roda de Deus. Continua lá, fala: Deus me sustenta, me segura, eu não posso sair. Está desanimado? Vem para a oração. Está com preguiça de ler a Bíblia? Lê com preguiça. Está com preguiça de orar? Ora com preguiça, mas ora e seja verdadeiro. Quando for ajoelhar para orar, diga: Deus, o Senhor sabe que eu estou com uma preguiça miserável. Diga para Ele, não vai ofendê-lo. Você acha que eu não tenho isso? Você acha que todos os dias eu acordo? Vocês têm uma ideia de pastor que não existe, sabia? Implementaram uma ideia sobre pastor na cabeça de vocês que não existe. Isto não existe. Já diria Padre Quevedo. É só os mais velhos que sabem quem é Padre Quevedo. Se você riu, você tem mais de 35. Isso não... Acha que pastor acorda todo dia com vontade de ler a Bíblia esse dia? Claro que não. É um ser humano igual você. Pastor é igual você, com mais responsabilidade apenas. Você pode errar, eu também posso, mas eu não eu posso, mas não posso. Se você errar, não dá nada, o pastor vai lá, ora por você, e quando eu erro, você estaca a pedra em mim, tira eu e coloca outro. Pastor é muito bom quando ele está bem. Depois de 3 meses de cama, a igreja já começa a pensar no substituto. É ser humano, igual vocês. Tem dia que eu acordo que eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Tem dia que eu acordo que eu não estou com vontade de orar. Teve orações aqui de quarta-feira que eu cheguei e só dobrei o joelho aqui e falei assim para ele assim: não vou falar nada não, porque eu não tenho nada para falar hoje. Estou sem vontade de falar com o senhor hoje. Estou sem vontade nenhuma de falar. E o senhor sabe disso. Eu vim de ruim que eu sou. Eu falo para ele, eu vim porque eu sou ruim. Minha vontade era ficar em casa assistindo YouTube, assistindo Netflix, que eu pago e nunca assisto. Então eu vim porque eu sou ruim, mas não vou falar nada não, tá bom? Só deixa eu quietinho aqui. Se o senhor quiser falar alguma coisa, estou aqui.
Tá bom? Tá bom. E aí eu fico aqui, escutando uma musiquinha. Às vezes a musiquinha tá boa, às vezes é uma musiquinha ruim. E tá tudo certo, nós não tá aqui por causa da música, não é verdade? E aí do nada assim, começa a vir um negócio gostoso. Aí começa a esquentar o coração. 30 minutos depois, teve um dia que, bem no finalzinho da oração, eu comecei a sentir a presença de Deus. 45 minutos. Aí, nossa, rapaz, que gostoso. E deu até vontade de falar algumas coisas. Aí o irmão falou, amém, amém, amém. É isso, seres humanos. E Deus sabe disso. Mas nos momentos difíceis, nos momentos de afronta, nos momentos que Satanás está querendo que você desista, esse é o momento de você permanecer na roda. Ele sabe o que está fazendo. Quantos concordam comigo? Até hoje você pulava da roda. Até hoje você interrompia o processo. E o diabo gostava muito disso, porque você nunca chega no propósito de Deus. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa manhã. A partir de hoje, em nome de Jesus, você entende que você é barro, Ele é o oleiro, e você entende que é um processo, e que você não pode sair mais desse processo, e que no final vai ficar bonito, e o diabo vai ser envergonhado na sua vida, e você vai chegar aonde Deus quer, porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus na sua vida. Se você recebe essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor, glorificando o nome dEle.